bem-vindos a mais uma edição da série Concertos na Matriz. Aos que já frequentam nossos concertos, agradecemos a fidelidade. Que bom tê-los conosco. Aos que vêm pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. A série Concertos na Matriz existe desde a construção do nosso órgão de tubos em 2016 e busca a cada apresentação trazer uma diversidade de instrumentos e vozes, proporcionando momentos de cultura e lazer, primando sempre pela qualidade dos artistas e do repertório. Foram 3 temporadas ininterruptas até a chegada da pandemia, e este ano estamos retomando as apresentações que são mensais, às sextas-feiras, sempre com início às 20 horas. Sempre que possível, procuramos fazer comentários, seja sobre os instrumentos, convidados ou curiosidades e características das obras que são executadas, para que nosso público tenha uma maior proximidade com o repertório escolhido. Nossos concertos são gratuitos. No entanto, aqueles que desejarem fazer uma contribuição espontânea para a manutenção do órgão e dos concertos podem fazê-lo em dinheiro, colocando no envelope que vocês receberam, ou ainda via Pix, através da chave que se encontra na última página do programa que vocês têm em mãos. E por fim, se você quiser saber das próximas apresentações da série Concertos na Matriz, siga a nossa página Concertos na Matriz, ou ainda pelo Instagram da nossa paróquia São Sebastião Valinhos. Desde já agradecemos a presença de todos e aguardamos para próximas apresentações. No concerto desta noite receberemos o trompetista Paulo Ronchi, acompanhado por mim, Ana Carolina Warner, e no decorrer da apresentação iremos comentando alguns pontos para situá-los no universo das músicas escolhidas. Tenham todos um bom concerto. Vamos receber Paulo Ronchi. Boa noite. Sejam muito bem-vindos essa noite de hoje. Eu, primeiramente, quero parabenizar a São Sebastião pela série de concertos,
em duas partes. Então, essa primeira parte, com obras escritas para o trompete e hortícolas, especificamente nos séculos, final do século XVII, final do início do século XVIII, e a segunda parte, obras do século XX e XXI, para ambos os instrumentos, e uma estreia de compositor brasileiro. A única peça brasileira do programa é uma estreia, e contamos com o compositor aqui hoje. Momento oportuno, vou anunciar. Então, o mote do concerto, a nossa motivação, foi de apresentar a beleza desse repertório, que utiliza o órgão e o trompete, tanto no período renascentista quanto na música da atualidade. É difícil, muitas vezes compreensível, a gente conceber que em tal época a gente tinha uma beleza extrema por não conhecer, e também agora nós também conhecemos esse repertório tão belo que nós temos no século XX e XXI para esses dois instrumentos. Bom, como exemplo da beleza dessa obra, a que a gente acabou de apresentar, foi escrita entre 1688 e 1698 pelo compositor Marco Antônio Charpentier, um compositor francês, que foi mestre de capela da Igreja Jesuíta de São Luís em Paris. Ele nasceu e faleceu em Paris, e escolhemos a melodia do seu Tedeu por ser, dentro da cultura católica, um hino de ação de graças, rezado no último dia do ano. Quem conhece a liturgia católica. Obviamente, nós não estamos no final do ano, mas iniciamos esse concerto com esse hino para agradecer toda a graça que recebemos de realizar esse evento de hoje para vocês. Então, é uma forma de a gente agradecer essa noite de hoje, a vinda de vocês aqui. A próxima obra que tocaremos foi escrita por um compositor, agora italiano, mesmo um francês, agora italiano, Giuseppe Torelli, que nasceu em Verona, mesma cidade de onde minha avózinha materna nasceu, e faleceu em Bolonha, no século XVIII. O seu concerto com trompete, no programa de vocês está concerto para trompete, mas o ideal é concerto com trompete, e foi encontrado em 1715, ou seja, 6 anos depois que ele faleceu. E é uma das 32 obras para o instrumento que ele usa de 1 a 4 trompetes na instrumentação. O termo, para quem é mais, tem uma facilidade mais com as obras de concerto, tem um concerto, os concertos realizados por orquestra sinfônica, assim por diante. O termo concerto, geralmente, ele é atribuído a uma composição que prevalece, o solo do instrumento ou uma voz. Esse termo ocorre apenas 4 vezes na obra do Torelli, e não nas obras em que ele tem o trompete como na instrumentação. Então, dessa forma, a expressão concerto com trompete é a mais adequada para essa que nós iremos tocar, porque inclusive ele coloca na partitura com tromba ou com trompete, não para trompete só. Bom, Torelli era um exímio violinista, e também a gente observa que nas composições as partes mais brilhantes e virtuosistas ficariam do violino, que hoje a Ana vai ter que fazer a parte mais pesada da obra, que foi adaptada pelo Michel Rondeau aqui para a gente fazer com o órgão. Então a peça está dividida em 3 movimentos, ou seja, 3 partes, uma rápida, uma lenta e uma terceira rápida, que se conectam nessas partes. Vocês quase não vão observar a mudança entre elas. Na parte lenta, o trompete sai de cena, só fica realmente o órgão. Tá? Esperamos que desfrutem dessa obra do século XVIII, que traz consigo uma estética artística que transita entre o culto, a divindade e a razão próprio da arte musical do período barroco. Então, para vocês, José Torelli, concerto para cordas com trompete.
Bom, a próxima composição que iremos apresentar se trata de uma sonata, também em 3 movimentos, escrita originalmente para trompete e órgão, do compositor inglês Henry Purcell. A origem do termo sonata, do latim sonare, provém do termo soar, da música feita para soar, ou seja, uma música instrumental, em contraposição ou oposição à cantada, com a música cantada daquele período histórico. Nesse período barroco, ambos os estilos já conviviam de forma frutuosa uma quantidade expressiva de composições que representam muito bem a produção musical realizada na cultura europeia daquele período. É importante destacar também que no período barroco não havia uma única forma de se estabelecer o número de partes de uma sonata, pois poderiam ter 1, 2 ou 3 partes. Aqui que iremos tocar hoje não tem 3 partes. Nascido em Londres em 1659, apesar de uma vida relativamente breve, ele faleceu em 1695, Purcell foi um dos compositores mais importantes da Inglaterra, iniciando na arte de composição, segundo alguns biógrafos, com 9 anos de idade. Além de compositor, foi cantor, construtor de instrumentos, professor, avaliador de órgãos e editor musical, já naquele período, tendo uma atividade constante, mesmo vivendo 36 anos. Desempenhou a função de compositor da corte inglesa e também de organista da abadia de Westminster, compondo uma quantidade expressiva de obras sacras para os eventos reinados. Sua sonata para trompete e órgão, ela foi escrita em 1694, então no momento de maturidade do Purcell, e se explora um lado brilhante e virtuosístico de ambos os instrumentos, que mesmo na atualidade, a interpretação dessa obra é um desafio para os 2 instrumentistas. Eu não sei se vocês perceberam, mas o trompete que eu estou utilizando nesse momento é um trompete piccolo, surgido no século XX e que é usualmente utilizado para tocar as obras do período renascentista e barroco, em substituição ao trompete natural. O trompete natural ele não possui as válvulas, então um primo muito próximo que a gente pode conceber são as cornetas das fanfarras que nós temos hoje, Obviamente os trompetes naturais eles têm uma tubulação maior, então eles têm essa característica diferenciada. Esses instrumentos possuem uma maneira específica de serem tocados e há grandes trompetistas na atualidade que se dedicaram à interpretação de obras para esses instrumentos naturais. Há alguns anos já existe no mundo um movimento de se tocar essas obras, desses instrumentos de época nomeado performance histórica ou performance historicamente informada, que faz o resgate desses instrumentos de época, que é uma sugestão que em outros momentos a gente tem esses instrumentos aqui tocando com órgão. Bom, esperamos que vocês apreciem então a interpretação dessa belíssima obra do compositor inglês Henry Purcell ao som do trompete piccolo e do órgão.
Bom, considerado um dos mais importantes artistas da história das artes, da música, Johann Sebastian Bach, músico que escolhemos para interpretar a próxima obra na noite de hoje. Ele nasceu na Alemanha em 1685 e faleceu em 1750. Bach foi um compositor e organista alemão que faz parte da tríade dos maiores músicos eruditos da história da música ocidental, ao lado de Beethoven e de Mozart, tendo uma vida dedicada sobretudo à música sacra protestante. Inspirado nesse repertório do Bach, nós tocaremos hoje o seu coral e prelúdio da obra Amado Jesus, Estamos Aqui, número de coleção 731. O prelúdio coral é uma composição litúrgica, instrumental, geralmente curta, escrita especificamente para órgão, usando uma melodia de um cântico coral como base para a sua composição. É usada como introdução no canto congregacional ou como um interlúdio no serviço da Igreja Luterana, que tem mais afinidade com a liturgia luterana, vai se lembrar. Esse tipo de composição foi um estilo predominantemente do período barroco alemão e alcançou o seu auge nos trabalhos do próprio Bach, que escreveu 46 exemplos desse gênero no seu pequeno livro de órgão. Então, a obra que nós iremos interpretar no repertório de Bach é obviamente, uma adaptação também do Michel Rocco para a trompete órgão, mas para que todos vocês apreciem um outro tipo de instrumento da família do trompete. Quem não sabe, o trompete, o primeiro trompete, a função de trompete dentro da história da música foi a concha do mar. Alguns dizem que é 7.000 anos antes de Cristo, alguns estudiosos para mais de 7.000 anos antes de Cristo. Então ele é um instrumento sinalizador, a gente deve fazer música com ele, mas a função dele é um instrumento sinalizador, que existe há mais de 7.000 anos, passou por toda a história da humanidade. E o flugelhorn em específico foi um dos primeiros instrumentos de chave, um dos primeiros instrumentos cromáticos que existiam. Então, para que vocês tenham a possibilidade de ouvir, esse instrumento tem uma sonoridade muito doce, a gente vai fazer esse hino do Johann Sebastian. Espero que gostem.
preparamos agora uma parte mais do século XX, né, obras contemporâneas e populares, né, que a gente vai reconhecer. Vai ter alguma música de filme, então a gente vai ter um pouquinho mais diferente, uma sonoridade diferente. Né. Para essa primeira mudança de clima, eu trouxe no órgão solo uma obra de Jean Langlais. Jean Langlais é um organista e compositor francês que aos 2 anos de idade ficou cego, mas não o impediu de seguir uma carreira musical brilhante. Né? Foi por 40 anos organista titular da Basílica de Santa Clotilde em Paris, entre outras igrejas. Essa foi a que ele ficou mais tempo. Como compositor, desenvolveu um extenso número de obras, tanto para o uso litúrgico, para o órgão, obras sacras, obras profanas. Ele era muito convidado para fazer muitos concertos ao redor do mundo. Tinha que ter um repertório variado também. Né? A obra que nós iremos ouvir hoje, Pasticcio, bagunça em italiano, eu escolhi para poder explorar os registros ou instrumentos presentes aqui no nosso órgão da matriz. Vocês perceberão que vai ter uns sons mais delicados, outros bem imponentes, até um trompete temos aqui. Então será uma aventura musical percorrendo as possibilidades sonoras do nosso órgão. Um detalhe que cada obra que é executada por um órgão solo, em cada igreja ela vai soar de uma forma diferente, porque cada órgão é único, cada instrumento tem as suas qualidades, assim como cada ser humano. Né? O órgão ele é considerado o representante litúrgico, né, de mais alta grandeza, por essa característica dele de ser como o corpo humano. Ele funciona por ar. Então a gente tem sempre um sopro sendo tocado.
Bom, com muita alegria, a gente tem uma estreia hoje, mais uma obra brasileira, escrita por um compositor de lenha, que dedicou a sua vida obviamente foi chamado de voltar, ele pediu para que e chamasse para que esse eu fosse falar sobre essa obra. É como mote desse entenderam, o mote desse conceito de hoje, é uma peça sacra, peça pode chamar de liturgia, intitulou da obra de prece. E para essa prece, ela foi muito bonita. Eu homenageou o pessoal, obviamente, o professor Raul, que vai dar todas as credenciais. Eu tenho uma honra de essa obra ser dedicada a mim, como outras que eu vou depois, eu tive a felicidade de tocar no Brasil, no país, em vários momentos. Então, vamos fazer a honra de que você apresentasse a sua prece para o público. Boa noite a todos. Sou muito sugestionado ao nome das coisas que eu escrevo. O nome me dá um caminho a seguir. Essa prece foi para outra razão. Ninguém me deu o caminho a seguir. Eu perdi minha esposa 3 vezes. Fiquei muito sentido. O coração já estava magoado. E nesse meio tempo, há uns 20 dias atrás, Paulo, meu companheiro da Mecânica, chegou dos Estados Unidos trazendo esse belíssimo instrumento e me disse: Raul, gostaria muito que você escrevesse uma peça em que fosse curta, porque eu vou estrear em Paris. E me disse o dia. Ele me deu muito pouco tempo. Então não deu tempo de fazer uma peça para trompete e órgão, para trompete e orquestra de cordas, que será feita no fim do ano. Quem sabe até estrear aqui, tem muito da acústica. É uma peça onde cada nota, cada som partiu do coração. Eu fico emocionado porque Paulinho tocou em casa, me sensibilizou bastante. E foi um nome sugerido por um grande amigo do Rio de Janeiro, maestro, que disse: Raul, escreva uma prece para ela. E foi o que eu fiz. Então eu gostaria que vocês sentissem essa peça curta de 4 minutos, um pouquinho mais, onde é como se fosse uma oração de saudade. E como ela tinha um temperamento exclusivo, exclusiante, ela começa e no meio e no final lembra muito o depoimento dela, que ainda me faz falta da companhia. E a música, que é minha fiel companheira desde que eu tinha 5 anos, então é a maneira que eu escolhi para homenageá-la. Peço uma homenagem póstuma a Delma Garcia, minha esposa, e dedicada ao jovem talentoso Paulo Gomes, meu grande amigo. Muito obrigado.
Muita emoção. Para mim é sempre uma alegria e formação muito forte. Bom, a próxima obra que nós iremos tocar também se trata de uma oração, viu, Raul? Uma vez que no próprio título da composição ele coloca como oração de São Gregório. Ela foi escrita por volta de 1952 pelo compositor americano Alan Hovnes, para trompete de cordas, um piano ou com acompanhamento de órgão, escrito originalmente para esses dois instrumentos. Hovnes nasceu em 1911, um compositor do século XX, nascido e morreu no ano 2000. Escreveu mais de 500 obras, as quais muitas delas possuem uma atmosfera reverencial, mística e também nostálgica. A oração de São Gregório retrata o santo da Igreja Católica, obviamente, que foi Papa e um dos principais contribuidores da nossa liturgia católica, pois foi um dos mentores do canto gregoriano. Então, São Gregório para a gente é extremamente importante dentro da liturgia da nossa liturgia. Essa peça, nas descrições do próprio compositor, incorpora uma oração poderosa e emocionante, um grito de socorro e perdão, principalmente. Quem não conhece a oração, fica meu convite para conhecer. A composição ela é iniciada sempre com uma suave melodia pelo órgão, que é sobreposta pelo som intenso agora do trompete em si bemol, eu vou fazer esse trompete mais conhecido por todos nós. Certamente é uma obra que pode nos remeter a um momento contemplativo, oracional, e por isso eu sugiro que façamos a apreciação dessa peça em oração e cada um da sua maneira com os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Em especial, eu peço pela família do meu amigo, primeiro trompetista da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, Eliezer Ribeiro, que está passando bastante necessidade em sua família no Sul. Então, momento que a gente possa fazer nossa prece, nossa oração, esses nossos irmãos do Rio Grande do Sul, ouvindo essa peça do
Bom, antes de anunciar as nossas duas últimas peças de hoje, eu quero novamente agradecer a Carolina Sá o convite que fizemos no ciclo de hoje. Novamente parabenizo a comunidade da paróquia de São Sebastião de Valinhos por essa série de concertos realizados, em especial ao padre Jonas Cristal pelo apoio ao projeto. São iniciativas como essas que colaboram para o resgate, manutenção e desenvolvimento de ações artísticas em nosso meio, tão necessário para o desenvolvimento humano de nossa sociedade. Meus sinceros, cordiais cumprimentos a todos vocês presentes. A presença de cada de cada pessoa nessa noite de hoje é um presente para mim. Muito obrigado. A próxima peça do programa hoje se trata de uma adaptação de um colega, trompetista francês, Frédéric Quinet, para trompete e órgão, do tema do filme A Missão, tema do filme de 1986, cuja música é de autoria do italiano Ennio Morricone. Raul tem uma passagem com ele, Morricone era o cantor da casa dele. Quem ainda não teve a oportunidade de assistir esse belíssimo filme, eu sugiro que faça, para ver se se faz referência ao incansável trabalho dos padres jesuítas que primeiramente chegaram na América do Sul. Particularmente, agora eu digo para os meus irmãos da comunidade católica pantocrata, essa peça no ano de 2024, a comunidade da Grécia, da qual sou membro consagrado. Essa composição traz consigo uma mensagem missionária própria de entrega e esperança para esse nosso ano vocacional. Vocês sabem o que eu estou dizendo. Assim, apresentar essa obra hoje é muito significativo para mim, para os meus irmãos que aqui estão. E para finalizar o concerto, convidaremos o grupo de trompetes da Unicamp, que vai tocar a obra Trumpet for Heaven, ou Marcha do Príncipe, escrita pelo inglês de Jeremy Clark. Essa composição, muito conhecida por ser utilizada em cerimônias de casamento, será realizada no concerto de hoje com um quarteto de trompetes e se alternará na realização da melodia entre o trompete e o órgão. Para mim, é uma imensa alegria tocar com os membros do grupo de trompetes da Unicamp, que está hoje formado por alunos de graduação e pós-graduação no curso de música da Unicamp, e qual eu tenho imenso prazer e satisfação de ser orientador disso. Então, antes da última música de hoje, a Ana Carolina vai fazer a apresentação dos membros do grupo. Então, novamente, eu agradeço a presença de todos, espero que desfrutem dessas duas últimas obras do concerto e espero nos encontrarmos novamente em um futuro próximo. Boa noite a todos. Muito obrigado.
Então, para finalizar, gostaria de convidar o grupo de trompetes da Unicamp, Fábio Cerqueira, Wallace Gabriel, Paulo César e João Andrade, para se juntar a nós. Mais um pedacinho do pé concreto.